falou aí rapidamente sobre educação. E, cara, uma parada que chamou minha atenção, sei lá, deve ter um mês, alguma coisa assim, foi o lance das escolas cívico-militares, né? Que tu falou que ia manter essa parada aqui em São Paulo. A primeira vez que eu vi, a informação chegou meio truncada no Twitter, né? E aí, a primeira sensação que eu tive foi... Putz, os caras vão acabar com as escolas militares. Aí eu fiquei, cara, será que é isso? Não, não deve ser isso. Aí fui estudar, eu vi que era uma outra parada, que era um modelo que estava sendo muito pouco utilizado pelo Brasil. Acho que, sei lá, era o quê? 1% das escolas, alguma coisa, eu não lembro exatamente o número. Pouco. Mas eu fui ver que era um modelo que, se todas as escolas do Brasil decidissem implementar, a gente ia ter um custo sobrenatural, tá ligado? Uma parada assim, muito louca. Mas aí quando o presidente decidiu que não ia mais rolar essa parada de escolas cívico-militares, tu falou que ia fazer aqui em São Paulo, né? Ainda tá com isso na cabeça, vai fazer aqui em São Paulo? Vamos. Porque assim... O que exatamente é a escola cívico-militar e por que ela é melhor, cara? Não é que ela é melhor, veja, você tem uma escola normal, que vai ter seu planejamento pedagógico normal, vai ter tudo normal, vai funcionar. Você vai ter lá 2, 3 policiais militares da reserva que vão ajudar a garantir a disciplina, vão ajudar a organizar a rotina escolar, e isso dá um certo conforto para os pais. Você vai no interior, os pais, eu quero uma escola cívico-militar. Então, para você trazer um pouquinho de disciplina, um pouquinho de civismo, para o dia a dia da escola. Então, você vai ter lá a convocação de 3, 4, 5 militares da reserva, isso aí a depender do tamanho da escola, que vão ajudar, vão contribuir na organização da rotina escolar. Então, vai lá, vai ter o hasteamento da bandeira, vai organizar o movimento, aquela rotina de pátio, de entrada da escola, etc. Então não tem nada demais também, nada de outro mundo. Esses militares que são convocados, eles entram como prestador de tarefa para o tempo certo, então eles têm um valor adicional ao salário enquanto eles estão prestando a tarefa para o tempo certo. Aquilo não gera cauda previdenciária. Então é um negócio super suave, super tranquilo, mas que traz uma paz para os pais, traz uma tranquilidade, né? Garante uma rotina interessante para a escola, e isso, de certa forma, contribui na performance, que a gente tem que estar sempre focando performance, né? Eu acho que isso é uma coisa, a gente tem que melhorar o rendimento, o resultado. Então é algo que a criança às vezes tem aquela pessoa como uma referência, porque ela fez uma carreira, então ela se encaminhou. Isso para a escola pública é super interessante. Então, essa questão da referência, né? Não tem obviamente não tem um impacto no que é ensinado na escola, dentro da sala de aula. É mais na administração, não sei se é administração, mas no dia a dia, no convívio escolar. Exatamente. É para trazer uma harmonia, uma disciplina, para trazer uma atividade. É barato, isso não é caro. É muito barato. Porque depende da escala que você for adotar, mas é barato. Não é caro. Você ter 3, 4... Quantos agentes de organização escolar você tem aqui? Né? Então, assim, de certa forma, ele vai fazer essa função, só que dando um caráter mais cívico, um caráter de mais disciplina. E como é que funciona? As escolas se candidatam ou você determina? Assim, o que acontece normalmente? As escolas se candidatam, né? Há um pedido, olha, eu queria que a minha escola fosse cívico-militar. A gente vai avaliar a possibilidade e vai implementar aquela escola lá. São 19 no estado hoje. E a gente tem condição de ampliar isso. A gente pode ter 300, 400 escolas sem problema nenhum. Sem se pesar no orçamento, sem... Entendi. Bom, mas aí também, em questão ainda de educação, tu tá tendo uma dorzinha de cabeça aí com o FATEC e ETEC, né, cara? Assim, é normal. Eu acho que é um patrimônio que o Estado de São Paulo tem, o Centro Paula Souza, né, o ensino técnico, o ensino profissionalizante. Óbvio que a gente quer valorizar mais os profissionais. Por mim, eu tinha um servidor público super bem pago. O problema é que, qual é o cenário que a gente encontra? O pior possível, porque é de um número de servidores públicos muito elevado, muito envelhecido e ganhando muito pouco.
Pior dos mundos. O cara ganha pouco e é muito grande. Ou seja, qualquer aumentozinho que você dá, o impacto é gigantesco. Você tem um déficit atuarial gigantesco, né? Você tem uma cauda previdenciária gigantesca, né? Um déficit previdenciário muito, muito importante. Então, você dá um aumentozinho para uma categoria. Você pega a Fundação Casa, né? Que teve em greve há um tempo atrás. Pô, tem 10 mil funcionários. Tem 3 mil e poucos menores infratores. Né? Você pega o metrô, tem 7 mil e poucos funcionários. Você pega Detran, tem mais de 5 mil funcionários. Você pega Polícia Penal, tem 40 mil funcionários. 40 mil policiais. Então, tudo que você vai fazer tem impacto importante. Se você pegar a folha de pagamento da Fundação Casa, custa 1 bi por ano. Aí você dá um aumentozinho, você vai gerar, às vezes vai aumentar 1% na sua relação com a receita corrente líquida. Então, por exemplo, a gente deu um aumento de 6% para todos os servidores do Estado de São Paulo. Acabou de dar. Entrou agora em agosto. Né? Primeiro, assim, acabou de conceder. Foi aprovado na última sessão lá do primeiro semestre. 6%. Com uma inflação de 3,9%. Então, eu dei um aumento maior do que a inflação, um aumento real. Gostaria de dar mais? Puxa, cara, gostaria. O problema é que hoje eu não consigo. Se eu não tomar várias medidas antes de reorganização do serviço público de São Paulo, a gente vai chegar daqui a pouco e vai estar no limite prudencial de despesa com o pessoal. E o que quebra o Estado é despesa de pessoal. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nos passos que a gente vai dar para não... Então, por exemplo, eu tenho que antes botar receita para dentro e eu tenho que cortar a despesa. Aí, quando eu cortar a despesa, eu vou poder pensar em melhorar a situação de carreiras que são importantes. Carreira da saúde, a carreira da educação. Eu quero pagar mais professores, quero pagar mais pesquisadores, quero pagar mais quem está no Centro Paula Souza, mas eu preciso de oxigênio. Não adianta cobrar isso agora, que agora a gente não tem condição de fazer. A gente foi no limite que eu podia com o aumento que a gente deu, porque eu tenho outras pressões de custo. E esse ano, para mim, é o pior em termos financeiros. Por quê? A arrecadação está caindo. Nós operamos o primeiro semestre ainda sob efeito da lei complementar 192 e 194, então queda de receita no ICMS dos combustíveis, gasolina, diesel, também TUJ, né? Então questão da energia. O acordo com o Supremo melhora isso a partir do segundo semestre, mas ainda assim, uma coisa interessante, a economia de São Paulo está crescendo e a receita caindo. A economia cresceu no primeiro semestre 2,3%, mas a receita tributária caiu. Mas como é que pode? A economia está crescendo, a receita caiu? O que cresceu? Setor de serviços, 3,6%. Agro, 1%. Então, são setores que são menos tributados ou são tributados com outra natureza de imposto, que não vão para o Estado. Então, quando você tem... E a indústria caiu 1%. A indústria é o maior arrecadador de ICMS. Então, ali eu tenho um problema. Então, a economia cresceu, o PIB de São Paulo cresceu e a receita tributária caiu. Isso não é uma exclusividade de São Paulo, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Você falou que assim, precisa, antes de fazer um movimento de, por exemplo, como pagar os professores do quanto tanto que você gostaria de pagar, precisa fazer receita e diminuir custo. Como é que o Estado de São Paulo pode inventar novas receitas, cara? Não, tem muita coisa. Por exemplo, você tem um patrimônio imobiliário que é subutilizado. Tem um patrimônio imobiliário que você pode fazer mais dinheiro em cima desse patrimônio imobiliário. Né? Você tem receita de loteria que você pode criar, você tem receita de privatização. Né? Há uma privatização, você tem uma receita de capital. Você vai usar uma receita de capital para uma despesa de custeio? Não. Mas o problema é que quando você tem essa receita de capital, você também está diminuindo uma série de despesas de custeio, porque é um ônus que o Estado tinha que vai deixar de ter. Né? Então, por exemplo, você... Está falando da Sabesp. Sabesp mesmo. A gente está lá estudando privatização. Uhum. É uma coisa interessante. A Sabesp é uma estatal independente, tá? Então ela está fora, vamos dizer assim, dessa conta. Mas a Sabesp é super interessante. Eu sempre dizia, né? Olha, eu vou estudar e se for interessante a gente prossegue. Uhum. Estudamos e o que a gente está vendo? Pô, realmente é um negócio que faz sentido. Por quê? Eu tinha um plano de negócio para investir 56 bi até 2033. Eu consigo fazer, por tudo que a gente planejou, 66 bi até 2029. Então eu aumento 10 bi a mais. Atendo 10 milhões de pessoas a mais, que são pessoas que hoje ou não têm água tratada e esgoto, coleta e tratamento de esgoto, ou só tem água tratada, mas não tem a coleta e tratamento de esgoto, ou tem água tratada, tem coleta de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto.
Então, quando eu somo os usuários beneficiados, e São Paulo tem 91% de entrega de água tratada e 68% de coleta e tratamento de esgoto, aí a gente atende 10 milhões de pessoas a mais. Eu consigo universalizar o saneamento básico até 2029. Ou seja, botando 10 bi a mais nessa conta. Consigo fazer despoluição do Tietê mais rápido, despoluição do Pinheiros mais rápido. Consigo atender todos os municípios que têm demanda para investimento, que eu vou botar mais dinheiro para investimento. Então, aquilo que está programado vai ser aumentado. E consigo reduzir a tarifa. Então, eu consigo entregar água, entregar tratamento de esgoto com tarifa mais baixa. Então, é um tremendo negócio. Então, a gente vai ver muita obra, muita geração de emprego, muito mais velocidade, sabe, se tornando um grande player global, né? Porque ela vai começar a expandir fronteira, sair do estado de São Paulo, sair até do Brasil, ganhar saneamento aí na América, ou seja, ela tem um espaço grande para crescer. E então e entregando uma tarifa mais baixa para o cidadão. Então, faz muito sentido. E gera, obviamente, uma receita importante para o Estado. Tem ideia de por quanto seria feito esse negócio? Informação confidencial? Não, é super confidencial. Tá bom, então não precisa falar. Desculpa. Mas assim, é só para entender, para mostrar o conceito. Por que é confidencial? É porque tudo depende de como esse negócio vai ser conduzido a partir de agora. Eu tenho que começar a fazer mais água passar no tubo. O que isso significa? Eu tenho que ir gerando a boa expectativa, fazendo uma boa condução desse processo, porque aí eu vou aumentando o volume de transação, o preço vai aumentando e, obviamente, quando chegar perto da operação, eu vou estar com um determinado preço que os players, né, as âncoras, naqueles players estratégicos, eles se marcam mais ou menos naquele preço. Então é uma coisa, o preço a gente vai ter uma ideia lá na frente. Entendi. De quanto vai ser. E outra coisa, o que vai gerar para o Estado depende de quanto a gente vai sair da empresa, porque a gente não vai sair completamente. O que a gente tomou de decisão? Nós vamos fazer um que a gente chama de follow-on com menor concentração. Significa que a gente vai vender uma parte das ações, nós vamos perder o controle, mas nós vamos continuar tendo uma participação relevante. Isso aí para garantir que esses contratos, esses investimentos e essa universalização vai acontecer. Então a gente vai continuar tendo Porque se você parar para pensar, a Sabesp já é meio privada, né? 50,3% das ações são do Estado, 49,7% estão na mão da iniciativa privada, são negociados na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Então eu vou abrir mão de parte do controle. De quanto? A gente agora vai definir no modelo. Né? Entendi. Mas uma coisa é certa, nós vamos manter uma participação relevante na empresa. E nós vamos tentar fazer um follow-on de menor concentração, ou seja, uma venda de ações menos concentrada, menos pulverizada. Por quê? Para a gente ter aí a parceria com investidores estratégicos, estão pensando em empresa a longo prazo, e isso garante o sucesso do investimento, garante geração de valor. E é interessante, você universalizou, gerou valor, aquela posição que você teve remanescente na empresa, valoriza. Aí lá na frente você pensa se sai, se não sai, mas vai estar valendo muito mais dinheiro.